Bem-vindos ao nosso sexto resumo comentado da Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 17, Cristo diz sua missão: não vim destruir a lei, mas cumprir. Mostra como devemos fazer. Menciona que enquanto não cumprirmos a lei como ele irá ensinar, não chegaremos ao reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 21 a 48 e Lucas capítulo 6, versículos 24 a 49. Cristo nos traz enormes ensinamentos. Ele faz um comparativo sobre a antiga lei e a nova lei que ele traz. A antiga dizia: não matarás, e qualquer que matar seria réu de juízo. Ele nos diz agora que se encolerizar sem motivos, se chamar o irmão de raca, idiota, louco, seríamos réu. Se levarmos uma oferta ao altar e um irmão estiver alguma coisa contra nós, devemos primeiro nos reconciliar com o nosso irmão. Manda ainda conciliarmos depressa contra o nosso adversário e diz: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Está em Mateus capítulo 5, versículo 26. Ou seja, enquanto não repararmos o mal que causamos, não vamos ver o reino de Deus. Cristo traz ainda um ensinamento precioso ao dizer que qualquer um que atentar uma mulher para a cobiçar, já seu coração cometeu adultério. Ou seja, até em pensar seremos condenados e, consequentemente, temos que dominar nossas emoções, nossos pensamentos. Cristo faz nova reparação da lei antiga do olho por olho, dente por dente, onde admitia pagar o mal com o mal. E Cristo diz: qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Se te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem pedir e não desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei o bem os que odeiam, orai para os que maltratam e vos perseguem. Por fim, Cristo menciona que não adianta amardes os que nos amam, mas não saudarmos apenas os nossos irmãos, e que devemos ser perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Amar os nossos inimigos, bendizei os que maldizem, orai para os que caluniam, fazei bem aos que vos aborrecem, não julgueis para não ser julgado, não condenei para não ser condenado. Diz para nós não reparar o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Ou seja, para não repararmos, não julgarmos os erros dos nossos irmãos, e sim repararmos e julgarmos os nossos erros. Está em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 6. Portanto, Cristo veio em nome de Deus nos ensinar e nos demonstrar como devemos amar para ganharmos a vida eterna, a salvação, o reino de Deus. Lembremos do nosso último resumo comentado, João 1 Epístola, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Mateus capítulo 6, versículos 1 a 34. Cristo menciona para que nossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Nós devemos fazer caridade sem querer nada em troca, sem mesmo reconhecimento. Ensina também a como orar. Lucas capítulo 11, versículos 1 a 4. A oração deve ser sincera a Deus e não para sermos vistos ou ouvidos. E apresenta a oração do Pai Nosso e a importância do perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Não devemos ajuntar tesouros, riquezas onde a traça e ferrugem consome e os ladrões minam e roubam. Que nosso verdadeiro tesouro que devemos juntar é para o céu. Nesse aspecto, Cristo diz que não é possível amar a Deus e a Mamon, ou seja, ou amamos Deus ou as nossas riquezas terrestres. Jesus diz que, buscando o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Portanto, não devemos preocupar com a nossa riqueza material, e sim fortificar nossa riqueza espiritual, amando a Deus e ao nosso próximo. Vamos a João capítulo 4, versículos 1 a 30. Tem a mulher de Samaria,
onde Cristo afirma que aquele que beber da água que ele der nunca terá sede, porque a água que ele der fará na pessoa uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Cristo também diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Fica claro que Cristo veio nos ensinar o amor, e amando teremos a verdadeira vida, a verdadeira felicidade, e que em qualquer lugar é local para adorar a Deus, e deve fazê-lo em espírito e não em carne, para que os outros o vejam. Vamos a João capítulo 4, versículos 31 a 42. Cristo diz aos discípulos ser o verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Cristo menciona claramente que Moisés e todos os profetas jogaram a semente e agora os discípulos vão colher os frutos. O maior fruto é justamente a presença do Cristo entre eles, onde jamais poderiam ter o exemplo e mestre maior. Em Lucas capítulo 16, versículos 1 a 13, temos a parábola do mordomo infiel. Nos traz mais uma grande lição e diz: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Se no alheio não fostes fiel, quem vos dará o que é vosso? Portanto, até nas pequenas coisas temos que ser justo e fiel. João capítulo 4, versículos 43 a 54, Jesus cura à distância o filho de um oficial do rei. Demonstra o poder que podemos ter numa oração, numa vibração sincera. Esse magnetismo enviado, seja de perto ou de longe, pode curar, pode aliviar, seguindo as leis de Deus. Vamos ver à frente, somos deuses. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 29, Lucas capítulo 12, versículos 5 a 13, diz sobre a bondade de Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Evidentemente, isso tudo está intimamente ligado com tudo o que vós quereis que os homens vos façam. Fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Para ganhar as benesses de Deus, devemos cumprir a sua lei de amor. Ficamos por aqui e não perca a nossa 7ª apresentação. Que Deus nos abençoe.